Queridos, fizemos um break forçado, então, em função da bateria do telefone que acabou, mas estamos de volta, espero que vocês tenham, então, já, não é, aí recuperado as energias, tomado um cafezinho, uma água para hidratar, e vamos voltar, então, aqui para a parte de química geral com tabela. Como tinha te dito, uma questão apenas, mas é uma questão certa, bem fácil. São 5 propriedades físicas, ou, perdão, periódicas que vocês vão encontrar em tabela, ok? São elas eletronegatividade, eletroafinidade, potencial de ionização, eletropositividade e raio. Para sistematizar a tabela e ficar mais fácil, guardem assim. 2 crescem para este lado, para baixo para a esquerda. 2 crescem para aquele lado, para cima nas colunas e para a direita nas linhas. Quais as que crescem não é nesse sentido que eu estou te mostrando? É raio atômico, que é o tamanho, e a eletropositividade. Átomos grandes têm os elétrons bastante distantes do núcleo. Isso faz com que eles sejam perdidos com facilidade. Logo, quem é grande, ou seja, átomo de raio grande, vai ser bastante eletropositivo, vai ter uma grande tendência em doar seus elétrons. Ok? Bom, uma coisa que é interessante ressaltar nessa parte é que não se deve fazer relações transversais aqui. Porque o quociente de variação da propriedade não é igual na linha e na coluna, certo? Elementos numa... tá certo, na linha e na coluna, perdão. Elementos de uma mesma coluna têm diferenças não tão grandes quanto elementos que estão numa mesma linha. Por exemplo, a diferença de tamanho entre o sódio e o potássio não é tão abissal quanto a diferença de tamanho entre, por exemplo, o berílio e o alumínio. Ou, perdão, o berílio e o boro, por exemplo. Então, não é interessante que sejam feitas relações transversais, ok? Sempre se comparará ou elemento na mesma coluna ou elemento na mesma linha, ok? Então, reiterando, quanto mais abaixo na coluna e mais à esquerda na linha, maior vai ser o raio e a tendência em doar elétron. No caso contrário, quanto mais à tua direita e acima, menor é o átomo, porque maior vai ser a quantidade de prótons no núcleo, que vai se tornar mais atrator dos elétrons, aproximando-os deste. Logo, o átomo fica pequenininho, né? E também mais difícil vai ser para este átomo perder elétrons, porque como os elétrons ficam mais próximos, eles têm uma maior interação para com o núcleo. Então, quanto mais para a direita na linha e para cima nas colunas, mais eletronegativo o átomo é. Ou seja, maior é a capacidade que este átomo tem de arrancar elétrons de outros átomos, ok? Bom, a eletronegatividade ela pode ser também comparada com a eletroafinidade. Elas são propriedades que indicam praticamente a mesma coisa, porém são medidas de forma diferentes, né? Por exemplo, a eletroafinidade é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron, ok? E a eletronegatividade foi calculada pelo Pauling com valores experimentais, criando-se uma formulinha em cima disso. Porém, as duas informam tecnicamente a mesma coisa, portanto, um átomo eletronegativo também é um átomo eletroafim, pensemos assim. Uma grande observação que tem que ser feita aqui é átomos que são eletronegativos ganham elétrons de outros átomos. Ó, tá vendo ali, ó? Vocês sabem que os gases nobres, eles não formam ligações. Exceto, ok, há pouco tempo se descobriu que o xenônio faz algumas e tal, mas em suma, gases nobres, átomos neutros e estáveis como os gases nobres, eles não formam ligações. Então tu não pode dizer que um gás nobre ou tem tendência em ganhar elétrons, não é? Muito menos em doar elétrons. Logo, não é aplicado para gás nobre. Qual propriedade? Não entendi muito bem, não ficou muito claro. Vamos de novo. Eletronegatividade, afinidade e eletropositividade não podem ser aplicadas em gases nobres. Tudo bem? Bom, o que é o potencial de ionização? Ah, esse sim, esse é importantíssimo e como tu bem pode ver aqui, ó, ele vai ser sempre associado aos gases nobres. Ele vai crescer para cima e para a direita. E ele diz respeito à estabilidade. Ou seja, um átomo que tem um alto potencial de ionização é um átomo de difícil ionização.
ele precisa de muita energia, ou há necessidade, né? Se requer muita energia para arrancar um elétron desse átomo. Quem é o átomo de maior potencial de ionização, portanto, um átomo extremamente estável? Hélio, que é o átomo mais acima, tá ali o hélio, ok? Vamos colocar o hélio ali, olha lá o hélio, hélio. Ele é o átomo de maior potencial de ionização. Por quê? Porque ele é o átomo que está mais acima na tabela, logo ele é bem pequeno, tem poucas camadas energéticas, e mais à direita na tabela. Logo, o seu núcleo ele é bastante forte para o número de camadas que ele tem. Uma coisa que é interessante salientar, obviamente todos vocês lembram, é que as linhas da tabela, elas indicam o número de camadas, as mesmas camadas que nós vimos no modelo de Bohr, que é o modelo da luz, não é? O modelo dos níveis de energia que nós havíamos comentado e tal. Então, se um átomo, por exemplo, um elemento se encontra na segunda linha, ele tem 2 camadas energéticas. Se um elemento se encontra na 7ª linha, ele tem 7 camadas energéticas. As colunas, elas indicam características semelhantes. Logo, são chamadas também de famílias ou grupos. Por isso que, por exemplo, se nós analisarmos o lítio explode em água. Se tu jogares lítio em água, ele vai explodir. Logo, o potássio, o sódio, o rubídio, o césio, o frâncio, mesmo que o frâncio seja bastante escasso e, de certa forma, tem pouco tempo atrás ele era artificial. Hoje existem resquícios ou traços de frâncio em algumas rochas. Mas, enfim, todos os elementos desta primeira coluna explodirão também em água. Tudo bem? Então, as linhas indicam camadas, quantidade de camadas ou níveis energéticos, onde os elétrons orbitam, e as colunas indicam o número de as características destes elementos, bem como o número de elétrons das camadas de valência, como vocês bem sabem, estudamos bastante. É legal que a gente lembre um pouco disso, tá, pessoal? Vamos lá, olha só. Todos os elementos que se encontram na primeira coluna, aqui, ó, eles têm 1 elétron na camada de valência. Na segunda coluna, 2 elétrons na camada de valência. Tá, mas o que é a camada de valência? Essa é a última camada, a camada mais importante, a camada que interage com outros átomos quando eles formam ligações. Todos esses elementos que ficam da 3 até a coluna 12, aqui como eu estou marcando, são chamados de elementos de transição. São elementos que têm uma variação bastante grande no seu comportamento. Portanto, normalmente eles não são usados nos exemplos mais comuns. Quem são os usados nos exemplos mais comuns das provas, então? Os elementos das colunas 1, alcalinos, 2, alcalinos terrosos, e os elementos das colunas 13 a 18, que são esses aqui, ó. Todos os da 13 têm 3 elétrons de valência, 14, 4, 15, 5, 16, 6 e 17, 7. Bem como, com exceção do hélio, todos os da 18, que vocês podem ver ali, ó, 18 tem 8. Tá? Então fica assim, vamos ver. Olha como é que ficou a nossa tabelinha já agora alterada. Ela ficou dividida em elementos representativos, assim que nós nos referimos na química acerca destes elementos, e elementos de transição, tá vendo? São esses do meio. Os representativos apresentam características bastante comuns e conhecidas, comportamento também padrão. Né? Uma observação bem rápida, tenho certeza que vocês obviamente sabem bem disso, mas tem 2 grandes naturezas de elementos na tabela. Os que não são metais e os metálicos. Os não metais estão divididos por uma linha em negrito, a própria prova da URGS vai te trazer isso, e o hidrogênio que está perdidinho aqui em cima. E os metais, que ficam à tua esquerda, também vão estar divididos por essa fronteira, ou essa linha, ok? Então, os não metais ficam à direita, os metais ficam à esquerda. Não esquece que o hidrogênio não é um metal. E uma última observação, todos os da 18 têm 8 elétrons de valência, exceto o hélio, que tem apenas 2. É uma exceção bastante importante, ok? Então, senhores, tabela periódica. Para cá, os grandes e com tendência em doar elétrons, neste lado de cá, os pequenos e com tendência em capturar elétrons, certo? Uma ótima matéria, bem fácil a questão, tenho certeza que vocês vão adorá-la na prova. Bom, ligações químicas é um conteúdo bastante extenso, a gente demandou bastante tempo no nosso grupo de revisão, logo a gente vai fazer alguns apontamentos agora aqui para aproveitarmos esse nosso tempo curto antes da prova, certo?
Então como funciona? São três interações atômicas que ocorrem obviamente entre os átomos. Quando a gente liga um metal com um não metal, temos uma ligação iônica. Ligação entre não metal e não metal, covalente. E ligação entre metais, metálica. Uma pequena observação, tá? Quando tu liga não metais iguais, chamamos de covalente apolar, desculpa. E quando ligamos não metais diferentes, covalente polar. Vale a pena fazer essa observação, afinal é uma questão muito recorrente na prova. Quanto às propriedades, os compostos iônicos eles têm altos pontos de fusão e ebulição, os compostos covalentes atômicos, a ligação covalente atômica apenas, vai apresentar uma grande diferença, porque alguns compostos ou substâncias simples covalentes, elas não formam as moléculas. Quais são estas? Diamante, grafite, sílica, que é areia, são os três exemplos mais comuns. Portanto, os que não formam moléculas vão ter altos pontos. Todos os outros que formam moléculas, que são grupos de átomos que ficam em separado uns dos outros, vão ter pontos baixinhos. Então eu peço muita atenção aqui, tá, pessoal? Quando se fala de covalente, temos vários e vários pormenores, pensemos assim. Logo, comecemos recapitulando rapidamente os essenciais. Primeiro, covalente, não metal com não metal. Se os não metais forem iguais, covalente apolar. Se os não metais forem diferentes, covalente polar. Se for grafite, diamante ou sílica, que é areia, altos pontos de fusão e ebulição. Se forem outras substâncias, estas formarão moléculas e moléculas têm baixos pontos de fusão e ebulição. Por último, metal, que é bem fácil, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Vocês bem sabem que metais, enfim, vão ao fogo com muita resistência e durabilidade. Exceto mercúrio, que é um metal líquido, e um bem perto do mercúrio, também da coluna 13, chamado gálio, que literalmente ele se derrete, ou derrete no caso, a 29 graus Celsius aproximadamente. Então eles podem fazer alguma menção sobre isso. Observação, mercúrio foi barrado pela Anvisa este ano, então nem termômetros de mercúrio podemos ter mais. Logo, é legal lembrar que ele é um metal líquido, né? E metais conduzem corrente elétrica, que é o nosso próximo tópico. Uma grande forma de diferenciação entre os tipos de ligações atômicas é a condução. Compostos iônicos só vão conduzir quando os íons estão livres, ou seja, quando tu tens fusão destes compostos ou dissolução aquosa. Como assim? Quando eles estão misturados em água, tipo sal em água, conduz corrente elétrica, ou quando eles estão derretidos, aí vai haver condução. Sal sólido jamais vai conduzir corrente elétrica. Os covalentes não conduzem, exceto o grafite e um alótropo deste chamado grafeno. Tem um outro ponto aqui que é interessante, ácidos também acabam conduzindo corrente elétrica, mesmo tendo essa natureza covalente molecular, porque eles se ionizam em meio aquoso, então vale a pena resgatar também a questão dos ácidos. Mas, em geral, os demais compostos ou substâncias simples covalentes não conduzem corrente elétrica. Não cai numa clássica, tá? Água pura não dá choque, não conduz corrente elétrica. Tudo bem? E os metais, obviamente, são os melhores condutores de calor e corrente elétrica que existem. Bom, as moleculares, que são as ligações entre as moléculas geradas pelas ligações covalentes, que são as ligações que formam moléculas. Podemos ter três naturezas de ligação: fraca, forte, fortíssima. Van der Waals dipolo induzido são para as moléculas chamadas de apolares. Na orgânica é bem fácil de ver. São aquelas que possuem carbono e hidrogênio apenas. Ponto. Elas têm um caráter apolar muito grande. Dipolo permanente ou Van der Waals dipolo permanente constante. São as moléculas polares sem o H-FON, ou seja, sem o H ligado no F, no O ou no N. Em outras palavras, quando vocês estiverem na orgânica, verifiquem as moléculas que possuem lembra dos Chonxp, o ONXP, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, ou enxofre, fósforo. Então, se tem
o ONCSP da orgânica aqui, oxigênio, nitrogênio, halogênios, enxofre ou fósforo, vai ser polarizado. Agora, se o oxigênio, flúor ou nitrogênio estiver ligado diretamente ao hidrogênio, formar-se-ão, pensemos assim, as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, que são interações bastante fortes. E por serem fortíssimas, olhem os pontos. Altos pontos de fusão e ebulição, né? Superiores aos demais. Pontos moderados. E as van der Waals de polo induzido instantâneo, pontos bastante baixos. Vamos recapitular então? É mais associado à orgânica isso, por isso estou dando exemplos de orgânica para vocês. Só carbono e hidrogênio. Ó, vou escrever aqui para ti para tu não ficar com dúvida. CH. Quanto mais CH a molécula tiver, mais apolar ela é. Logo, vai ser dipolo induzido instantâneo sua interação. Se a molécula tiver oxigênio, nitrogênio, halogênios, que simbolizamos com um X, enxofre, fósforo, vai ser polar. E aí vai gerar um dipolo permanente, ou constante. Desculpa, permanente e constante. Porém, se ela tiver o H-FON, como está ali, ó, oxigênio com H, desculpa, não, ó, oxigênio com H, agora foi. É só para colocar aqui de novo, que eu apaguei sem querer, fechou aqui CH. Ó, oxigênio com H ou nitrogênio com H, ela vai fazer ligação de hidrogênio e se assim fizer, vai ter altos pontos de fusão e ebulição superiores às demais. Certo? Bom, ligações químicas, queridos. Vamos para a próxima. Oxirredução é uma questão muito barbada. Vocês vão calcular o NOx para verificar quem doa. Ó, oxidoa os elétrons e quem reduz ou recebe os elétrons, ok? Então vamos lá. O que é a redução? O que é a oxidação? A redução é a espécie que ganhou elétrons numa reação química. E a oxidação corresponde a uma reação de uma espécie, na verdade, não é? Que doou elétrons numa reação química, certo? Então vamos lá. Quem reduz, oxida uma espécie. Ou seja, ela força uma outra espécie a dar os seus elétrons. E quem oxida, força a outra espécie a recebê-los. Por isso, a gente usa um termo. A gente diz que quem sofre redução é o agente oxidante, ou seja, é o agente da oxidação de uma outra espécie. E quem sofre oxidação é o agente redutor, ou seja, ele forçou uma outra espécie a receber seus elétrons. Parece confuso, mas é barbado, porque é sempre o contrário, sempre o contrário, sempre o contrário. Tu lembra? Quem reduz, agente oxidante. Quem oxida, agente redutor. Tá, mas e como é diabos eu vejo quem oxida e quem reduz? Barbado. É só verificar o NOx, que é o número de oxidação. Ó, quando o NOx diminui, associa reduz, obviamente, significa que esse átomo ou partícula está ganhando elétrons e sofrendo consequentemente redução. Quando esse NOx aumenta, significa que este átomo ou partícula está doando seus elétrons e, consequentemente, sofrendo oxidação. Vamos ver na prática? Olha ali, ó. Tá aqui a reação. Tá vendo? Essa é a reação. Observa aqui. Ó, o NOx da prata, substância simples, tem sempre NOx zero. Passou de 0 para mais 1 aqui. Lembra que a prata tem NOx fixo, mais 1, né? Bom, de 0 para mais 1 significa que aumentou o NOx. Logo, ela sofreu oxidação, que é o contrário de uma redução, né? De 0 do oxigênio para menos 2, que é um NOx também padrão do oxigênio, houve uma diminuição. E quando se diminui o NOx, há uma redução. Tá, mas olha só, eu não estudei muito química, estou assistindo esse vídeo e eu não sei como é que eu vejo esses NOx. É fácil, queridos. É pela regrinha na tabela periódica do mais 1, mais 2, menos 2, menos 1. Que ó, olha para a tabela aqui. Rapidamente, só vou fazer essa observação. Para quem não viu isso e agora está aflito porque não entendeu o que eu falei. Assim, a gente vê esses NOx a partir de cargas fixas. Quem está na coluna 1 tem NOx fixo mais 1. Tá vendo? Mais 1. Na 2, mais 2. Na 16, menos 2. E na 17, menos 1. Funciona assim, ó. Mais 1, mais 2, menos 2, menos 1. Tá? Então, essa é a regrinha do NOx. Fechou?
Então tá aí. Vamos lá, vamos continuar aqui então a revisão. Ó, então, se a prata aumentou o NOx, oxidou, agente redutor. Se o oxigênio reduziu o NOx, ele é um agente oxidante, sofreu redução. Algumas observações. Quem oxida e quem reduz é só reagente, nunca produto. Outra observação bem importante, para quem oxida e quem reduz também, pode ser a partícula toda, entende? Por exemplo, vamos supor que a prata do Ag2S ela tenha sofrido redução. A gente não fala de prata reduziu, a gente diz que o Ag2S, que é o sulfeto de prata, sofreu redução. Tá? Fiquem atentos quanto a isso, certo? Uma questão bem fácil, tenho certeza que vocês lembram da regrinha do chiqueirinho para descobrir esses NOx, sempre algo bastante simples. Bom, e daí, para que serve isso? Mas, queridos, doação e recebimento de elétrons é transferência de elétrons. E transferência de elétrons é corrente elétrica, pois então é eletroquímica. Tem duas facetas na eletro, pilha e eletrólise. A pilha é chamada de célula galvânica e a eletrólise de célula eletrolítica. A pilha serve para gerar energia, a eletrólise para fazer reação química. Por isso que a pilha é espontânea, ela espontaneamente gera reação, eletricidade, e a eletrólise é um processo não espontâneo, ou seja, forçado. Eu preciso forçar uma reação química que não acontece naturalmente. Uma sugestão, obviamente, para todas essas aulas ou dicas que eu estou dando aqui, é visitar no próprio canal do YouTube as aulas que estão com os tópicos direitinho, todos organizados, como aula 1, 2, 3, 4 até a 8 do nosso curso de revisão. Tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, caso vocês tenham esquecido, vocês podem dar uma olhadinha lá, resgatar algum tópico ou outro, que obviamente vai ficar mais fácil de recordar. Tudo bem? Bom, então façamos assim, regra super simples. K-Ré, cátodo reduz, é tanto para uma quanto para outra, tá vendo? Ó, K-Ré na pilha, K-Ré na eletrólise. Como funciona o K-Ré da pilha? Eles te darão 2 ou 3 ou 4 números, que são os potenciais padrão de redução. Quem tem o maior potencial padrão de redução vai reduzir, logo vai ser o material do cátodo, quem sofre redução. Quem tem o menor potencial de redução vai ser o material do ânodo, ou seja, quem sofre oxidação. Vamos devagar? 2 números. O maior é o K-Ré, não é? Polo positivo, e o menor é o ANOX, polo negativo. Tudo bem? Se eles te perguntarem a DDP, já te mostro como tu faz, ou seja, a tensão da pilha, não é? Vai ficar já para o próximo slide. Antes de chegar lá, na eletrólise, que não é uma questão muito recorrente, a URGS não cobra muito eletrólise. Posso estar agora mordendo a língua e este ano aparecer, mas eu não sei, eu tenho lá minhas ressalvas para com a eletrólise. Porém, vamos nos preparar. Como funciona a eletrólise? O cátodo agora, ele vai ser polo negativo, é o oposto da pilha. Então ele vai atrair cátions. Pensem assim, cátions vão para o cátodo sofrer redução e ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Vocês sempre na eletrólise encontrarão um cátion e um ânion. E a eletrólise, como visa uma reação química, ela transforma o cátion no seu elemento neutro e transforma o ânion também no na sua substância neutra, ou seja, o seu átomo neutro. Então é sempre passando de cátion para neutro, ânion para neutro. É isso que a eletrólise faz, certo? Então vejamos como é que fica a DDP das pilhas, que é uma questão muito fácil, pilhas. Maior número K-Ré positivo, menor número potencial ANOX negativo, e a célula tu calcula assim, cátodo menos ânodo, ou seja, maior potencial menos o menor potencial. Não esqueçam que sempre tem que dar um sinal positivo, tu nunca viu tomada com menos 220, por exemplo, isso não existe. E outra coisa que é interessante salientar é, como cobraram no Enem, se eles pedirem para ligar várias pilhas em série, uma do lado da outra, que tem que ser assim, né? Negativo, positivo. Aí a outra pilha tem que ter, ó, polo negativo no positivo e o positivo no negativo da outra. Tá? Então vocês vão imaginar uma pilhazinha e é só colocar, ó, uma do lado da outra. Quando a gente liga elas em série, que é, repetindo, positivo de uma no negativo da outra,
positivo de uma no negativo da outra, a gente soma as voltagens. Então vamos supor que vocês tenham achado uma pilha cuja voltagem é 1 volt. Se tu tiveres 4 pilhas interligadas em série, tu vais ter 4 volts. Tudo bem? Fica essa dica. Bom, passando então para a temida estequiometria, que a URGS sempre vai cobrar de ti. Ah, pessoal, com todo o respeito, assim, estequiometria, desculpem quem nutre esse ódio pela matéria, não é esse monstro todo que se desenha. A estequio é uma questão onde tu respira um pouco e abre mão da decoreba, dos conceitos químicos e parte para uma matemática básica. O segredo da estequio está aqui, em olhar para a equação que eles te derem e fazer a tabelinha do 3MV, ó, mol, molécula, massa, volume. Vocês vão pegar essas informações que tu vai obter a partir do que eu vou te dizer agora e vão fazer uma proporção, só isso. Ou seja, se 2 mols de hidrogênio produzem 36 gramas de água, então 4 mols produzirão o dobro. Então, por exemplo, 1 mol de hidrogênio produzirá a metade, e assim vai, é só uma regrinha de 3. Então, bem devagar, vamos resgatar algumas coisas que são importantes. Ó, mol, onde eu vejo mol? Pelo coeficiente, ok? O coeficiente vai te indicar o número de mols. Moléculas, tu vai escrever 6 vezes 10 a 23, 600 sextilhões, que é a quantidade de partículas ou unidades elementares por mol, e vai multiplicar pelo número de mols. Massa, tu vais pegar o valor de massa da tabela periódica de cada elemento e vai multiplicar pelo número de mols. Afinal, a massa da tabela é a massa molar, ou seja, a massa de um mol. E o volume, 22,4 embaixo de cada componente gasoso, e vai multiplicar pelo número de mols. Então como é que a gente usa essa tabela? Assim, 2 mols de hidrogênio consomem 1 de oxigênio, então é uma proporção de 2 para 1. Portanto, sempre tem que ser assim. Sempre o hidrogênio tem que ter o dobro de mols do oxigênio. Se forem 4 mols de hidrogênio, 2 mols de oxigênio, tudo bem? Se forem 6 mols de hidrogênio, 3 mols de oxigênio, dessa maneira. E aí a gente vai ter a reação acontecendo sempre com esse viés, sempre dessa forma, ok? Só uma observação, agora que eu fui ver a flechinha, ela está no lugar errado ali, antes que alguém insulte, a flechinha é aqui, ó. Pronto, fechou. Agora sim, tá arrumado, certo? Então, uma coisa que a URGS gosta bastante de comentar é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É reagente em excesso e limitante. Tu sabe, quando tu faz uma reação química, eles não precisam estar estequiometricamente na proporção certa. Não entendi nada que tu falou. Vamos supor que vocês vão queimar um palito de fósforos. Tu tá usando o oxigênio do planeta Terra para queimar aquela madeira. Tem muito mais oxigênio do que madeira naquela queima. Logo, a tua madeira é o que está limitando a reação e o oxigênio é quem está em abundância. Então isso é muito comum na URGS. Como funciona? Leiam comigo. 4 gramas de hidrogênio consomem 32 de oxigênio. Então se eu tiver, por exemplo, 8 gramas de hidrogênio, vai haver um consumo de 64 de oxigênio, nem 1 grama a mais. Então vamos supor que eles te deem 65 gramas de oxigênio e 8 gramas de hidrogênio. Vai sobrar 1 grama de oxigênio. Não esquece isso. Tudo bem? Estequio. Fisicoquímica, queridos. Fisicoquímica é uma matéria cheia de dogmas ou regrinhas, diretrizes, mas ela é boa na prova, tá? Porque ela cai exatamente como nós vamos ver. A primeira é termo. Termo é uma matéria que não é difícil, mas ela precisa ser bem regrada. Primeira coisa que precisamos entender é quando uma reação produz ou absorve calor. Ela vai liberar calor quando a energia dos reagentes for maior que a dos produtos. Então, para o reagente virar produto, ele tem que liberar energia. A forma com a qual a gente percebe isso é o sinal da diferença de energia, simbolizado pelo H, ΔH. H é entalpia, não é? É um símbolo, vem de heat, do inglês, e corresponde à energia envolvida na reação. Então, se o sinal for negativo, significa que aquela energia em quilojoule ou quilocal foi produzida ou liberada. Se o sinal for positivo, foi absorvida, foi recebida, porque os reagentes têm menos energia que os produtos. Então, para sair do reagente e chegar no produto, houve a necessidade de ganho energético. E por que é positivo ou negativo? Por quê? O ΔH, observem bem ali, ó,
ele é um delta, diferença. É energia do produto, ó, é igual a energia do produto menos do reagente. Por isso que dá positivo e negativo, ok? Basicamente é isso, tá? Fica desse jeito. Agora, qual a implicação disso com o meio? Quaisquer reações que são endotérmicas, elas roubam calor do meio, inclusive processos físicos, né? Por exemplo, quando tu tem um processo endotérmico, tu sente frio quando tu sai molhado da piscina, por exemplo, porque a água da tua pele, ela rouba calor para evaporar do teu corpo. Logo, ela vai deixar o teu corpo frio, ou seja, tu vai ter uma sensação de frio. Quando tu tem um processo exotérmico, a gente vai ter liberação de energia. Por exemplo, o meio vai ficar quente, porque é o meio que vai ganhar esse calor. Logo, quando tem uma explosão e a chama tu te queima, por exemplo, é porque aquela energia da reação química está sendo proporcionada, digamos assim, para o meio. Então o meio está sendo aquecido. Tudo bem? Isso tu vê bem nas trocas de estados físicos, ó. O gelinho que derrete e vira água líquida, derreteu porque ganhou calor. E a água líquida que passou a vapor, só passou porque ganhou calor. Nós fervemos água no fogão e fazemos gelo no freezer. Ou seja, onde se perde calor, a gente tem ida ou um sentido para o estado sólido. Onde se ganha calor, nós temos um caminho para o estado de vapor. Tem muita gente que na prova ferve um gelinho, faz um gelinho no fogão e ferve uma água bem faceiro no freezer. Não comete esse erro, né? Para ir para o vapor sempre há ganho de calor, para ir para o gelo sempre há perda energética. Tudo bem? Uma pequena observação, foca nessa foto aqui. Vocês que foram, não é, meus alunos aí ao longo do ano, obviamente sabem que eu te incomodei bastante com isso aqui. A termoquímica ela tem uma parte que é muito burocrática, que é a parte de cálculos de ΔH, e que normalmente o pessoal erra. Então eu chamei isso de técnicas, como tu pode ver, tá lá no nosso grupo, vocês podem acessar, vocês obviamente lembram disso, que eu acho legal dar uma revisadinha nisso, tá? Vai cair essa questão aqui. Então pode ser que a URGS te dê qualquer uma dessas três técnicas. Como eu vou saber qual delas eu aplico para calcular o ΔH como fizemos na aula de revisão? Quem não é aluno e está assistindo esse vídeo, foi a aula de número 7. Na aula 7 tu tem direitinho vários exercícios e exemplos resolvidos com essas técnicas. Por favor, fiquem à vontade, podem acessar ali no canal. Como é que funciona, queridos? Ó, o primeiro, ΔH de formação. Se a URGS disser assim, abaixo será dado ou são dados as entalpias de formação, tu só pode fazer produto menos reagente. É a única maneira. Se for dado energia de ligação, tiver escrito assim, ó, H de ligação, é diferente, cuida. É somatório das ligações dos reagentes menos somatório da ligação dos produtos. Ou seja, ao contrário, reagente menos produto. E se não for dado nada disso, lei de Hess, que é o somatório de todas as reações para obter uma terceira. Eles gostam muito da questão filosófica da lei de Hess. Ó, só um pouquinho que saiu aqui. Para aí que YouTube, nada, para aí. Vai voltar. Eles gostam bastante da lei de Hess, tá, pessoal? Porque a lei de Hess, ela é um tanto quanto filosófica, né? Tem toda uma questão, né, a maquiavélica, de os fins justificam os meios. Como funciona? Para o Hess, só o que importa é o teu ponto de partida e o teu ponto de chegada. Ou seja, não interessa como tu obteve o produto. Se tu saiu de um reagente e chegou num produto, a energia sempre vai ser a mesma. Seja feita num calorímetro, seja feita numa célula, seja feita no teu fichário da Puka, do Puff ou do Naruto, o que seja, não importa. Vai ser sempre o mesmo calor. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para a cinética química. Olha ali que legal a cinética. Ó. São 3 questões, certas 2, mas podem ser até 3 questões. Então eu fiz aqui uma divisão, não é? Peguei esse esqueminha para vocês verem. Funciona assim, 3 divisões. Primeira divisão, o que é a velocidade na química? É a variação da quantidade pela variação do tempo. Quanto foi consumido de reagente ou formado de produto em função do tempo. Tá? Então é quantidade por tempo. Como é que se varia a velocidade? De acordo com 4 fatores, na verdade, que são capazes de aumentar as colisões efetivas entre as moléculas. Que fatores são esses? Concentração, a área, a temperatura e a pressão também. Faltou a pressão aqui, né? Então se vocês já quiserem anotar isso, a pressão também. Aumentou a pressão,
aumentou a velocidade de reação, pois o volume diminui e as moléculas colidem mais umas contra as outras. Ok? Então não esqueçam, sistemas mais concentrados, tipo remédios com alta dosagem, ácidos mais concentrados, consomem as coisas mais rapidamente. Ou o remédio tem eficácia mais rápida. Superfície de contato, um guisado estraga antes que um bife. Ou, por exemplo, fruta picada estraga mais rápido que a fruta inteira. Temperatura, comida fora da geladeira estraga mais rápido que dentro, porque maior a temperatura, tanto reação endo quanto reação exo, ambas as naturezas reagem mais rápido. Tudo bem? Agora, tem alguma coisa que dificulte essa reação? A resposta é sim, e eu já vou falar para vocês de forma mais específica sobre ela, que se chama energia de ativação. Antes, queria manter aqui um aspecto, que é a concentração, para falar da lei de velocidades, ou lei cinética. A lei de velocidade ou lei cinética é essa formulinha aqui, ó, V igual a K vezes concentração de um, concentração do outro. Ela pode ou não ser elementar. Ela vai ser elementar, como a gente estudou bastante já ao longo do ano, quando quem estiver na reação estiver aqui embaixo na fórmula. Por exemplo, tem A na reação? Tem A na fórmula. Tem B na reação? Tem B na fórmula. A gente escreve a reação, a fórmula, pelos reagentes, se for a reação no sentido direto, como normalmente é. Então uma coisa que é interessante é a molecularidade, ou seja, os numerozinhos na frente. Se esse numerozinho da frente for igual à ordem, que é como chamamos esse expoente, a gente chama a reação de elementar, tudo bem? Molecularidade igual a ordem, ou expoente, certo? Lembrem que a constante, ela é irrelevante, cada reação tem a sua, então ou eles pedirão para vocês calcularem, ou vocês nem usarão ela para nada, então não precisa decorar de forma alguma. Uma sugestão, tá, pessoal? Lembrem uma dica matemática que é, ó, observa ali, eu vou escrever para ti. O quadrado, ou a potência, desculpa, de um produto é igual ao produto das potências. Vamos supor que eu tenha x ao quadrado. Se eu quiser dobrar o x, não vai dar 2x ao quadrado. Vai dar, ó, 2x tudo elevado ao quadrado. Tá vendo? Ó? 2x tudo ao quadrado. Isso significa, queridos, que a resposta vai ser 4x ao quadrado. Então eu digo isso porque a URGS adora fazer isso, te dá uma reação cuja ordem aqui é 2 e te diz assim, ó, dobre o A, tu vai ter que dobrar ao quadrado. Dobrar ao quadrado dá 4. Então eles perguntam, se eu dobrar o A, quanto aumenta a velocidade? Resposta, 2 ao quadrado, 4. Cuida isso, todo ano cai, eles adoram fazer. Ah, eu achei muito confuso a tua explicação, não entendi muito bem, tu poderia ser mais objetivo? Claro, funciona assim. Isso é experimental, então eles precisam te dar essa fórmula. Ela será dada, ou de uma forma ou de outra. Se não for elementar, eles escreverão para vocês, ou de forma experimental, ou seja, com dados, ou simplesmente colocarão à prova. Então foquem na fórmula, não na equação, a fórmula que é importante. Ela não necessariamente precisa ser igual à equação. Ela é dada para ti de uma maneira ou de outra. O importante apenas é saber usá-la, e a gente percebe como se usa ela a partir do que eu te falei. Ó. A potência de um produto é igual ao produto das potências. Não esquece dessa, é bem fácil, tenho certeza que tu vai acertar. Agora, para a gente fechar, olha ali, energia de ativação. A energia de ativação é a energia que vai do reagente até o complexo ativado, que é esse ponto aqui em cima do gráfico de maior energia. Mas, por favor, é a subida do morrinho, entendeu? Ó, do reagente até o complexo sempre. Então, se eles pedirem energia de ativação dessa reação, é só esse trechinho aqui, ΔH. Outra coisa, como nós vimos nos slides anteriores. O ΔH é a diferença de energia entre o produto e o reagente, ok? Quando a energia de ativação é muito grande, o que acontece? É como se uma subida de humor fosse extremamente extenuante, extremamente grande. O que acontece? A reação é muito lenta, dificulta a reação. Logo, existe um fator super importante que se chama catalisador, que é uma substância que acha um caminho alternativo para essa reação, fazendo com que a reação fique mais rápida. Então, sempre que a reação é catalisada, a energia de ativação apenas vai baixar.
Portanto, o catalisador acelera as reações diminuindo a energia de ativação. É a única coisa que ele faz. Catalisador não aumenta rendimento, catalisador não altera ΔH, não muda a constante, não faz nada além de abaixar a energia de ativação, acelerando assim a velocidade da reação. Tudo bem? Equilíbrio. Tá aqui o equilíbrio. Se alguém tiver interesse, a gente tem na aula de número 8, a aulinha sobre equilíbrio químico está bem explicadinha, vocês podem se inteirar um pouco mais ali no equilíbrio, caso alguma coisa não tenha ficado compreendida, ok? Funciona assim, equilíbrio é um momento onde a velocidade da reação direta e inversa elas se igualam, porque são reações reversíveis que acontecem nos dois sentidos. Então, com isso, é possível, pelas velocidades iguais, montar o que nós chamamos de constante de equilíbrio, que é um número que vai indicar se tem muito produto ou pouco produto. Como funciona a montagem da constante de equilíbrio? É super fácil. Em cima precisa o tal produto, o produto tem que estar colocadinho aqui em cima, embaixo o reagente. O número que está na frente do componente, ele vai aqui em cima como ordem ou expoente desse componente na fórmula. É muito importante ressaltar que produtos ou substâncias, no caso, sólidas e líquidos puros, não têm sua concentração aumentada quando são adicionados num sistema. Como isso é uma informação um pouco mais profunda e requer mais tempo para explicar, podemos guardar agora nesse instante que sólidos e líquidos puros não entram nos equilíbrios químicos, não entrarão no KC. Portanto, quem for sólido, quem for líquido puro, não pode estar na fórmula. Essa é a explicação pela qual o CaO, o óxido de cálcio, e o carbonato de cálcio aqui não estão nessa fórmula, tá vendo? É produto por reagente. Como só tem um gás, só está ele ali, sozinho, literalmente, não é? Montando ou constituindo esse KC. Certo, queridos? Então, repetindo, KC é produto sobre reagente. O coeficiente tem que estar lá em cima, na ordem, o expoente, na fórmula da constante. E quanto maior for a constante, KC, mais produto tem na reação. Certo? Bom, isso, pessoal, vai interferir num equilíbrio químico de uma forma bastante importante nos processos industriais. E como eu disse para vocês, caiu no Enem, processo Haber-Bosch, o ciclo do nitrogênio, caiu na PUC também, eu acho que vai cair na URGS, e aqui está a questão. Se chama deslocamento de equilíbrio. É o EPTC, como vimos na aula 8 que vocês têm aqui no canal, né, e fizemos no grupo de revisão. Equilíbrio químico é alterado por pressão, temperatura e concentração. Tá? Então, como funciona cada um destes fatores? Vamos lá. Quando a gente tem uma reação em equilíbrio, se nós aumentarmos a quantidade de um participante, essa reação vai promover uma compensação. Por exemplo, quando tu corta o teu cabelo não fica cortado pro resto da vida. Senão tu vai lá, sei lá, na barbershop, faz alguma coisa, não gostou, aí tu vai ter que pagar com isso, vai ser literalmente todo destino ficar com o cabelo horrível. Não, o teu próprio organismo vai produzir mais cabelo, entende? Ele mesmo vai compensar essa ação, compensando a falta de proteína, produzindo mais proteína, queratina, que é a proteína do cabelo. Bom, o que a gente faz então para resolver esse problema? Bem fácil. Cada ação gera uma compensação da reação. Portanto, quando eles falarem em quantidade, faz uma balança. Como assim uma balança? Com as mãozinhas, faz uma balança. Quando aumenta o reagente ou diminui o produto, vou mostrar aqui para ti, ó. Vou atuar, tá? Ó, faz a balancinha assim. Aumentou o reagente ou diminuiu o produto, tua balança fica assim. A reação vai produzir mais para voltar a ficar em equilíbrio. Ou seja, a reação desloca para os produtos. Quando tu retira produto ou aumenta o reagente, quando tu aumenta o produto de uma reação ou retira o reagente, teu equilíbrio fica assim. Ou seja, a própria reação química vai fazer mais reagente para compensar essa ação. Certo? Então essa é a alteração dos participantes, concentração. Pressão. Aumentou pressão, as coisas ficam pequenininhas. Diminuiu pressão, as coisas ficam grandes. Então basta olhar para os dois lados da reação e verificar quem é o lado pequeno, quem é o lado grande. Ó, aqui tem 4 mols de gás, aqui tem 2. Este é o pequeno, este é o grande. Portanto, quando tu aumenta a pressão, o volume vai diminuir, vai deslocar o equilíbrio para quem é pequeno.
Quando tu diminui a pressão, o volume vai aumentar, deslocando o equilíbrio para o lado grande. Temperatura. Aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico. Uma dica, essa reação de produção da amônia, do processo Haber-Bosch, que está representado aqui no desenho abaixo, ou ao lado, é um processo endo. Fica essa dica, é super importante. E significa que, nesse caso, somente neste, quando eu aumento a temperatura, eu produzo mais amônia. Quando eu diminuo, eu acabo produzindo mais os reagentes, nitrogênio e hidrogênio. Certo? Então tá ali. Essa é a parte de deslocamento de equilíbrio, bem importante na prova de vocês. E por último, está aqui, equilíbrio iônico, que é o popular pH e POH. A água ela tem uma capacidade de formar íons, muito pouco, mas tem. Ela se ioniza por si só, obviamente, e forma H+, e OH-. Sabemos que o H+ indica ácido e o OH- indica bases. Portanto, como a água líquida, ó, tá vendo? Ela não afeta nos equilíbrios químicos, pois sólidos e líquidos puros em equilíbrios heterogêneos não são relevados, a gente vai ter uma constante para a água calculada apenas pelo H+ e OH-. Então, H+ vezes OH- sempre vai dar o mesmo número, que é 10 a menos 14. Logo, qualquer coisa que nós venhamos a consumir que tenha água, sempre é passível de se perceber se ela é mais ácida ou básica, porque a gente vai perceber se ela tem mais ou menos H+, mais ou menos OH-. Não entendi nada, falou super confuso. Não é tão difícil, quer ver? Ó? Vamos supor que vocês vão tomar água pura. Água pura, que não é a mineral, só água, substância pura água. Ela vai ter a mesma concentração de H+ e de OH-, por isso ela é neutra. Ela não tem mais ácido, não tem mais base, ela é neutra. Se tu vai consumir água mineral, por exemplo, cristal, que é um clássico, ela tem uma concentração de OH- altíssima. Como ela tem mais OH-, significa que ela é mais básica do que ácida. Logo, chamamos de básica. Ó, concentração de H+ menor que 10 a menos 7. E quando ela é ácida? Tipo café, concentração de H+ é 10 a menos 4 mols por litro. Logo, se há uma concentração alta em relação ao OH-, significa que ela tem, ou essa amostra, tem um caráter mais ácido. Café, portanto, é ácido. Tudo bem? Então lembrem, é bem fácil. Tudo que tem água tem dois íons que caracterizam como ácidos e básicos os sistemas. Se nesse líquido que tu estás bebendo tem mais H+, é ácido. Se tem mais OH-, é básico. Quando eu multiplico um pelo outro, sempre tem que dar o mesmo número, que é a constante de ionização da água, 10 na menos 14, como está escrito ali. Isso, como fica um pouco difícil de escrever, a gente transforma em pH. Ó, o pH é essa potênciazinha aqui, tá vendo? É só a potência dos numerais, ou seja, das concentrações. Não entendi nada que tu falou. Não é tão difícil. Ó. Vamos supor que a concentração de H+, ela seja de 10 na menos 5 mols por litro. Se a concentração de H+ for 10 na menos 5, o pH, que é a potência do H, vai ser 5. Só isso. Aí, se for H+, 10 a menos 3. 3. Só isso. Portanto, quem inventou isso foi o Sorensen, foi um químico, não é, sueco, em 1900, tu vê, faz tempo, e aí criou-se essa escalinha, escala de pH. pH é entre 0 e 7, ácido entre 7 e 14, básico, e em 7, neutro. Lembra que a soma do pH com pOH dá 14, porque, obviamente, se tu pode fazer a potência do H, que é o potencial hidrogênio iônico, tu também pode ver a potência do OH, que é o hidroxilo iônico. Ok? Então, quando eu adiciono água num sistema, lembrem de uma coisa que é importante, sempre fica aguado, logo o pH caminha para o 7. Certo, queridos? Então, acredito que seja isso. Fica a mensagem da Malala, né, sobre a importância da educação, esse valor durável, é um bem durável o conhecimento, é algo que vocês obviamente vão levar para a vida. E lembrem que nesse momento de extrema dificuldade, onde todos estão ansiosos, nervosos, angustiados, é um momento de desafio e a gente pode fazer muita coisa na vida pela metade, mas a gente vai também ser, digamos, resultado desse tipo de ação, né? A gente vai acabar,
sendo uma meia aprovação, sendo um meio profissional, sendo um meio estudante, coisa que vocês ao longo do ano jamais demonstraram. Vocês demonstraram muita dedicação, muito empenho e vocês não foram pela metade, vocês foram completos, foram por inteiro. Grandes alunos, grandes estudantes, não é? Eu tenho certeza que vocês vão resgatar isso na prova, isso vai ser recompensado agora. E nunca esquece que, caso tu tenha alguma dificuldade, tiver uma questão muito difícil, tem uma letrinha que é a letra da aprovação, a letra D. É só chutar que vai dar tudo certo. Um beijão para vocês, boa prova para vocês. Eu não vou desejar sorte, porque vocês estudaram muito e vocês vão colher os frutos disso agora, então tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado. E assistam o videozinho que eu vou postar ali no grupo depois para te dar uma entusiasmada e perder um pouco esse teu receio, certo? Um beijão para vocês, foi um prazer ter estado com vocês durante todo esse ano e até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.